Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 36. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. E hoje um episódio muito especial, é um tema que está em alta, recente. Então, pra gente... tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas, muitas incertezas. Exatamente. Então, a gente sempre tem falado que os temas têm caído aqui como uma luva, no momento certo, na hora que a gente precisa realmente entender um pouco mais do que se trata, ter acesso à informação, que isso hoje é valiosíssimo. E a gente tem um prazer de estar com a mesa cheia nesse episódio. São dois parceiros aqui. Tadeu de Oliveira e Henrique Bisogni são sócios proprietários da Império Consultoria Habitacional. E hoje a gente vai falar muito sobre crédito habitacional. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, minha nobre colega de trabalho. Hoje estamos aqui, né? Com prazer, agradecer aí a vocês. Obrigada, nesse prazer momento é todo de ter nosso. esse convite. E hoje aí vamos explorar essa área que está todo mundo no mercado querendo saber o que vai acontecer, quais são as projeções. E vamos tentar falar um pouco hoje o que é o correspondente imobiliário da Caixa Econômica Federal. Tá certo? Muito bom. Meu nome é Tadeu. Vou explicar um pouco da minha história aqui com vocês rápido. Sou proprietário da Império Consultoria Habitacional, sou de Salvador, né? Nós viemos aí constituir essa empresa no Mato Grosso do Sul, onde a gente entendeu que tinha uma necessidade de mão de obra um pouco mais a fundo especializada, e a gente, com a experiência que a gente teve de construção civil, né, dentro de uma construtora, viemos aqui e abrimos essa consultoria imobiliária. O Henrique, que eu convidei meu parceiro a ser sócio proprietário, que também veio do Rio Grande do Sul, e o Valnei, que não está aqui com a gente hoje, que é do Mato Grosso do Sul. Temos aí 10 anos já, né, de Império Consultoria. Graças a Deus. 10 anos. Estamos aí na peleja. Esse é o nosso início. Bom, eu sou o Henrique, sou do Rio Grande do Sul, como ele falou. Depois que a gente uniu forças aqui, a gente sentiu do mercado de Campo Grande, né, cara, uma grande evolução. No sentido de evolução imobiliária, né? A curva de crescimento. Sim. E até esse foi um dos motivos que nós abrimos aqui, né? A gente estudou o mercado em boas regiões, digamos assim, e decidimos aqui pelo sentido de o potencial econômico que a região tinha, né? Uma capital com um pouquinho de carga de interior. Hoje já mudou bastante, a gente já deu passos largos, né? Para virar aí uma grande cidade. Meados de quando nós chegamos ainda tinha 800 e poucos mil habitantes. Hoje a gente está batendo a casa do 1 milhão. Alguns falam que é um pouco mais, um pouco menos, né? Mas realmente está muito aquecido o mercado, tem muita possibilidade de expansão, né? As linhas de crédito aí cada vez mais fomentadas, né? Para que a gente consiga conceder, seja para o cliente inicial que está ali realizando o primeiro imóvel, né? O sonho da casa própria, ou para investidores também, que é um mercado muito grande aqui na região. A gente está apto a fazer tudo isso para que possa, junto com, né, grandes nomes aqui da região, fazer esse passo a mais para Campo Grande. Né? Muito bom. Mas é muito bacana a região. Eu queria voltar um pouquinho lá no tempo e entender como que surgiu essa questão de crédito habitacional. Você lá em Salvador, lá na Bahia, de onde que realmente você é, se você é de Salvador, se não é. Quanto tempo você ficou lá trabalhando com isso? E quem que falou de Campo Grande para você? Como que eu ia isso... perguntar, veio através do terceiro sócio? Como que isso foi apareceu? E aí depois o Henrique também vai falar essa conexão. Certo. Porque vocês até carregam aí no braço de vocês, isso é muito bacana, de valorizar a origem, de realmente levantar Orgulho, a bandeira, né? De ter esse orgulho. E isso é muito interessante, que o povo gaúcho ele tem isso muito mais forte, mais enraizado. O povo do Nordeste também é muito forte nesse sentido. E a gente até fala que o Mato Grosso do Sul ele não tem tanto essa bandeira. Às vezes você vai para fora, você vai para outros estados, não tem essa força do cara daqui falar Campo Grande, é minha cidade, capital morena. Não, pelo contrário. Se falar de onde você é, o cara fala, sou do Pantanal, sou de qualquer lugar, mas, é do Mato Grosso? Mato Grosso. Só tem esse negócio de Mato Grosso do Sul quando tá aqui. Porque lá fora o cara fica desse tamanzinho. E a gente já viu isso. Então, assim... isso é muito legal, muito interessante entender que, de repente, aquilo que a gente não olhava internamente, outras pessoas lá fora viram. Tem muita gente lá fora vendo, né, na verdade. Que vocês tiveram olhar de oportunidade. A gente, às vezes, está aqui no olhar no sentido de crítica. Poxa, isso aqui não presta, isso aqui não funciona, isso aqui não vai para frente. Mas vocês tiveram esse olhar. Eu queria entender como que aconteceu isso daí, de fato.
Cara, olha, Leandro, o que aconteceu assim, ó? Primeiramente, eu vou dizer para você que o crédito, né, a questão aí dessa parte imobiliária, ela caiu com um paraquedas. Vou dizer para você o seguinte, Olha só. eu entrei eu me cadastrei numa vaga de uma incorporadora chamada Asa Incorporadora, né, na época, e, tipo, me cadastrei. Falei, cara, eu quero trabalhar, vou trabalhar. Cara, Para ser corretor. não, para ser do crédito imobiliário. Ah, do crédito Analista de Trabalhar. crédito. Interno. E assim, isso, não era lá aquele salário e tudo, mas assim, o escritório era perto da praia também. Eu sou de Salvador mesmo, né? Capital, nascido lá. Foi um pré-requisito. Foi um pré-requisito, fui lá. Só que, cara, o que aconteceu? Eu iniciei em Salvador, nesse crédito imobiliário, e daí eu me apaixonei pelo negócio. Olha. Tá? Assim, eu nunca fui o corretor de imóveis, eu sempre fui da área de crédito habitacional. E a partir daí eu botei na minha cabeça que eu ia crescer e assim foi. O que aconteceu nessa longa jornada? Eu trabalhando com a Caixa, então era muito forte o crédito, né, associativo, essa construtora. Trabalhava também o nicho do Minha Casa Minha Vida muito, então a gente já vem bem de lá. Desde 2014 eu sou dessa área que eu iniciei, tá? E aí aconteceu, nessa ascensão dentro da empresa, eu tive oportunidades onde eu comecei a viajar, né? Ela era presente em vários estados, né? Ela tinha em várias filiais, e aí nessa parte eu fui indo, me tornando analista regional, e aí eu fui conhecendo. Hoje, particularmente, eu conheço os 26 estados que você tem aí, Olha. mais o Distrito Federal, certo? Então, assim, eu viajei muito afora do Brasil. Mas chega num momento que eu vou dizer para vocês, é o que a gente vive hoje, no momento, um momento econômico para o crédito habitacional que foi distribuído bastante crédito, naquela época também aconteceu, né? E aí você tem que procurar a saída do negócio. O que eu fiz? Dentre todos os estados que eu viajei, inclusive esse daqui, eu via que aqui você tinha área, você tinha novidades, né? Então aqui é um local para você expandir. Então, assim, certos empreendimentos que a gente trabalhou, eu vi, cara, se aqui um construtor lançar esse empreendimento, ele vai dar bom. Vai vender né? muito. Vai vender muito. Sim. E quando teve aquela recessão do crédito lá no passado, eu estudando sobre isso, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, a capital, era a sexta capital que mais crescia na recessão. Falei, cara, ali tem dinheiro, ali é uma mina de ouro, né? Onde todo mundo critica, não quer ir, eu vou. Então, o que eu fiz? Junto com o Valnei, que era o coordenador aqui da área, né? Eu era o coordenador nacional da área de crédito, e ele era o coordenador do Rio Grande do Sul, e o Valnei daqui, o Valnei falou, cara, vamos abrir? Eu falei, vamos abrir. Eu falei, Henrique, quer vir? Isso, eu tava lá em Manaus com ele também. Olha. E eu falei, vamos fazer isso? Vamos. Falei, galera da Bahia, meu pai, minha mãe, praia, vou sentir saudade, mas vou ali Tchau, praia. viver uma aventura, não. Vou ali conhecer. O que foi legal, né? Vou ali tentar mostrar, né, às pessoas que existem oportunidades fora da sua casa. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu vim para Campo Grande, a gente abriu a Império Consultoria Habitacional. Tem quantos anos já? Nós estamos caminhando aí para 10 anos 2014. juntos. A gente começou na Rui Barbosa, numa salinha lá de 29, 30 metros quadrados. Hoje, o nosso escritório está ali na Joaquim Távora, próximo a Afonso Pena. Nós conseguimos, graças a Deus, atingir, assim... Qual foi a questão, né? Primeiro, a gente teve a questão da aceitação, né? Foi difícil. Foi difícil. Eu que era imagino. Porque é um parte. novo mercado, pessoas desconhecidas, não tem relacionamento. E querendo ou não, vocês que são daqui, né? Tem aquela questão da proximidade. Então, para nós que somos de fora, chegar um pouco mais, se familiarizar, entrar Sim. nesse mundinho aqui, Sim. foi complicado. Várias vezes a gente falou, né? Foi parado, ó, vai devagar. A gente vem de uma experiência, né? A minha é muito próxima dele, tirando a parte da praia, né? A praia, infelizmente, não tem lá no sul, em Porto Alegre em si, mas... Você é de Porto Alegre. Tava em Porto Alegre antes de mudar para cá, também numa incorporadora. Lá no início de tudo, com 15 anos, eu fui menor aprendiz da Caixa. Olha. Então, desde lá, eu já trabalhava com contrato habitacional, né? Só que pela parte do banco. Então, eu entendia bastante da parte de sistêmica. Aí eu saí, fui para incorporadora, e aí surgiu a possibilidade, quando eu conheci o Tadeu em Manaus, né? Numa viagem dessa incorporadora a trabalho. Depois de um certo tempo, houve o convite para migrar para cá. Eu vim de Malicuia, que nem a gente fala lá no sul. Aqui Né? também. E até um adendo ao que você havia falado. Cara, a gente no sul, a gente é muito orgulhoso da nossa terra, né? Então, onde a gente vai, a gente carrega isso. Mas
lá é a minha origem. Eu amo a minha terra de paixão. Agora, Campo Grande, Mato Grosso, me recebeu de uma forma espetacular. Olha, que bom. Hoje, assim como o Tadeu, né, eu constituí família aqui. Sim. Então, a gente já criou raízes, independente de onde a gente vá. Campo Grande hoje é a nossa casa. Muito Né? bom. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Rio Grande do Sul tem muito das tradições aqui, né? Isso facilitou um pouco a adaptação. É isso que eu ia falar. Tem um pouco, né, da... Tem sim. Essa Agora, cultura. o chimarrão é complicado de tomar. Isso que eu ia falar, como que toma? 40 graus fica um pouquinho complicado de tomar. Mas é muito disso. E o crédito imobiliário, desde sempre, né? Na nossa veia, que eu brinco, a gente acompanhou as adaptações, né? A evolução tanto da Caixa, né? Quanto de outras instituições, a esse fomento, né? Então, passa um ciclo, inicia outro, passa um ciclo, inicia outro, mas o fomento imobiliário no Brasil, ele é uma coisa sensacional. Sim. Você tem a possibilidade, né, de constituir ali a família, de conseguir a conquistar o teu primeiro objetivo, seja casa ou outras linhas de crédito que o banco permite. E desde o início, nós trabalhando com isso, é muito engraçado. O Tadeu, assim, ele tem uma experiência vasta em atendimento, né? Eu também, mas na pegada de nenhum cliente é igual ao outro. Sim, Né? Então a gente, Isso é muito cara, importante. todos os dias a gente aprende coisas novas. Então é isso, assim, Apesar minha de paixão. tantos anos, todos os dias ainda tá aprendendo coisa O nova. pessoal fala, mas vocês fazem a mesma Não fica coisa. pra trás, não tem pra onde correr. Isso O pessoal mesmo. fala, vocês fazem a mesma coisa há 10 anos. Não. Todo dia é diferente, cara. Olha. Todo dia é diferente. É muito legal. Cada cliente, não só o cliente, né? Então falando assim, até o próprio corretor de imóveis que a gente atende, é muita gente, essa área ela está sendo chamada, né? As pessoas estão indo para a área, que é o importante, que eu acho bacana o podcast de vocês, que é trazer essa informação, né? E então assim, estão vindo para essa área. Entretanto, a gente trata cada um diferente. Para a gente é o seguinte, Henrique é um, o Leandro, ele é outro. É que nem o cliente. O cliente, ele às vezes entra lá e você não dá o potencial de que ele vai comprar um Minha Casa Minha Vida e às vezes ele está comprando um imóvel de 1 milhão. Então, a gente, assim, todo cliente é uma nova experiência todos os dias pra gente. E a Caixa Econômica, ela tem um normativo que todos os dias atualiza, gente. Todo dia a gente tem que estar lendo ele. Então, a informação, ela é rápida. Então, assim, no momento que a gente está conversando aqui, nós estamos pode falando... ter alguma coisa que tá sendo aconteceu alguma alterado. coisa que a gente ainda não sabe. Então, é importante pegar esse gancho. Né, pegando o gancho do Tadeu, o normativo, ele é mais um norteador, né, para que não se faça de qualquer forma também. Mas o normativo alterando, às vezes o pessoal nos questiona, pô, mas eu fazia isso, fiz isso agora mês passado. E a gente fala, então, mudou. E aí vem toda essa gama. A gente atende o cliente final, Sim. a gente atende o intermediador, que é o corretor, as imobiliárias, e a gente atende as incorporadoras, que cada vez mais buscam aqui em Campo Grande, porque... Né, curiosamente, assim, graças a Deus, a gente recebe, a incorporadora vai chegar em Campo Grande, a gente é indicado para poder fazer essa primeira comunicação de crédito com ela. Sim. Então, as incorporadoras de fora que buscam aqui, né, como que eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar, como que funciona, né, uma vez que tem um contato com a Caixa, é direcionado, assim, naturalmente, né, a gente tem muitas reuniões e a gente sente que cada vez mais as incorporadoras, tanto do Minha Casa Minha Vida quanto de fora desse perfil, né, estão buscando, e nos próximos anos Campo Grande vai ter uma pista de decolagem muito forte. Sim. Né? Amém, Então, amém. é o que a gente almejamos. Amém. É o que a gente almeja. E a gente tem um trabalho na região, né? Porque às vezes o pessoal fala, olha, o corretor, né? Quem é o teu cliente final? Quem é a coluna da empresa, né? O cliente final a gente atende, muitas vezes é uma ou a única aquisição do cliente, né? O corretor, a gente tem uma certa recorrência. Então, aquele corretor que faz o trabalho, muitas vezes a gente fala, cara, não se preocupa com a burocracia. Deixa comigo. Sim. Encanta o cliente, faz com que o cliente, né, sonhe junto com você. A parte, né, de burocracia, a parte documental, a gente é especialista nisso. É a especialidade que a gente sempre deixa. Na verdade, um dos diferenciais da gente é justamente isso, tá? Que é tipo assim, olha, preocupa, se encanta com o cliente, deixa que a gente Restante, recebe a documentação e vai performar junto ao cliente e junto a você. Né? É uma das nossas especialidades. Hoje a nossa distribuição, digamos assim, né? O Valnei está mais à frente recebendo essa
essa demanda de análise de crédito para a gente poder suprir também e processar os dados dentro da empresa. Mas é uma gama tão grande de processamento de dados. A gente tem uma equipe, né, altamente capacitada lá para que possa dar conta do recado. E muitas vezes a gente fica com aquela expectativa de, é um volume muito grande entrando, né? Os bancos mudam algumas regras para que conceda-se ou não o crédito, né? Mas, cara, a nossa principal tarefa hoje é quebrar a cabeça para resolver a aprovação. Sim. Então a gente Achar uma solução, né? Cara, É ser o parceiro, realmente, né? De Perfeito. fato, ser o parceiro, né? Exatamente. Até quando a gente comenta nessa questão, quem é o consumidor final, a construtora e o corretor. Até para a gente conseguir trazer uma clareza, talvez para quem esteja nos assistindo, para conseguir entender quem é o consumidor final, quem é a construtora e o corretor. De que forma vocês atuam nessas três partes? Porque são três frentes na questão do crédito, mas de formas totalmente diferentes, né? Exemplo, o consumidor, ele bate ali na porta e fala, olha, eu quero ver se eu consigo aprovar um crédito. Como que funciona a questão do consumidor? vai lá, fala, explique você. Olha, O consumidor, ele pode chegar, porque daí vai estar lá, correspondente bancário, caixa, né? Ele bate ali... Isso é importante você perguntar, assim, entrando num assunto assim, quem é o CCA? O que é o CCA? Exatamente. Né? O que significa isso, gente? Nada mais, nada menos é correspondente caixa aqui. Aqui, certo? isso. O pessoal confunde muito, tá? Mas assim, o correspondente bancário, ele é nada mais, nada menos que uma extensão hoje da agência, da Caixa Econômica Federal, certo? Onde todos os serviços prestados dentro de uma agência direcionados a crédito habitacional, crédito consignado, certo? Consórcio, abertura de conta, empréstimo, né? Dentre outros aí, processos que ainda tem, né? Eu falei os principais. O correspondente caixa aqui faz isso. Faz tudo isso. Qual que é a diferença, pra gente? Assim, eu vou explicar pra gente. A Império, ela é fomentada muito forte no segmento habitação. Então, hoje você pode ir procurar um crédito na Caixa, você vai pegar uma senha, que vai ter um atendente, que vai possivelmente talvez tirar a sua dúvida e vai encaminhar você talvez para uma outra pessoa para fazer o crédito habitacional. Lá não, lá na Império você vai chegar, vai ter 10 pessoas preparadas para fazer o seguinte: eu entrei, moço, quero comprar um imóvel. Moço, quero financiar um imóvel. É com a gente que vai falar. Então, vão ter pessoas ali preparadas para estar fazendo isso, só que com mais, como é que eu posso dizer para você? Com mais foco, mais direcionamento. Mais agilidade também. Exatamente. Processo, né? Não que a Caixa Econômica não esteja isso, ao contrário. Mas é porque que a muito gente grande, é focado né? nisso. Imagina, você chega ali para ser atendido na Caixa. Muitas vezes o gerente na agência, ele tem uma série de demandas e uma série de metas que tem que cumprir. Sim. A nossa exclusividade, o nosso potencial é habitacional. Então, esse cliente final que bate na nossa portinha e fala, eu quero comprar um imóvel, a gente atende ele para que ele consiga esse crédito habitacional, né? Fomenta isso. Esse é o principal objetivo nosso, é liberar, conceder o crédito de forma flexível, né? Para o cliente conseguir conquistar o que ele desejar. E pegando a sua linha de raciocínio, Henrique, o que acontece? Se ele não consegue um crédito habitacional naquele momento, o especialista aqui está preparado para oferecer o consórcio habitacional. Talvez naquele momento ele não tenha a entrada, até aprove o crédito, aí às vezes é um servidor, tem o consignado, né? Para você ter uma extensão, tem um empréstimo pessoal naquele momento. Às vezes não é o momento que o cara quer comprar um imóvel de 1 milhão, às vezes o momento dele a gente também com o nosso olhar clínico, olha, vai por esse caminho aqui que a gente concede melhor, né? Tem toda uma estruturação, tem toda essa raiz, né? Então, às vezes você vai ser atendido, talvez, às vezes acontece ser atendido na agência que negou o crédito, talvez não vai ser ofertado. A gente como vive disso. E ele pode achar que é aquilo ali, aquilo acabou ali, e não pronto. tem mais jeito, né? A gente não, fala assim, não vamos acabar com o sonho desse cara. Você quer comprar seu irmão? Só vai olhar. Agora aqui não deu, mas aqui pode dar. Entendeu? Então, assim, a especialidade também do correspondente bancário é oferecer esse nicho de serviços que a gente tem. Sim. Tá? Além disso, a gente tem uma coisa muito boa, que é o seguinte: a gente tem ofertado, que eu acho que a gente tem ganhado até mais confiança cada vez mais com o corretor, que às vezes o cara vai lá para comprar um imóvel que seja de uma construtora A. E a gente nota no perfil do cara, né, na aprovação, que não dá para aquela. E às vezes o cliente sai lá frustrado, ou o corretor fala, pô, vou passar para outro. Fala assim, Leandro, oportunidade. Esse cara não cabe aqui na construtora A,
mas tem um produto aqui que ele cabe, manda bala que a aprovação é essa. Cara, além da gente oferecer o serviço aí da parte correspondente caixa, aí a gente pegando a parte do consumidor, que bate lá, me procura, que vocês nos indicam, a gente vai para a parte de vocês, que é cuidar também daquela questão do crédito aprovado e falar, corretor de imóveis, é o seguinte, toma aqui, tem esse produto, tem esse crédito aprovado que você pode direcionar. A gente tem essa parceria. E no gancho final, que é o construtor construtor que está me ouvindo, você está vendo como que a gente está fazendo? Se no perfil do cliente lá, a gente está ofertando o produto que vai encaixar da melhor forma. Então, além de ter essa consultoria com o corretor, além de prestar o serviço aí para o consumidor, a gente também faz com o incorporador dessa forma. Então, o que encaixa? Porque não adianta também, infelizmente, eu aprovar um cliente e querer colocar num imóvel de 500, 600 mil, que não é o momento dele e que lá na frente ele possa perder esse imóvel aí. Sim. É mais arriscado. Vou fazer até aproveitar essa sua fala, porque assim, a gente como imobiliária, como corretor, às vezes a gente, principalmente agora, né? Até o Henrique trouxe e tem muita construtora vindo, realmente é o momento de Campo Grande, é o momento do nosso estado. E a gente vai perceber que vai ter tanta demanda, tantas opções, que a gente vai ter que dar um foco muito específico, alinhar o perfil do próprio corretor com o perfil de público que já está atendendo e fazer essa conexão com as construtoras que também já têm esse perfil. Muitas vezes vai ter a construtora B, que você falou, que a gente nem conhece. Sim. Que a gente nem sabe se aquilo ali está acontecendo, se não está. Só que quando vem um respaldo de vocês, passa uma segurança para o corretor, para a imobiliária, consequentemente passa essa segurança para o cliente. Porque existem... isso acontece, eu acredito que com vocês e com a gente é semanal. No sentido de... Henrique, o que você acha da construtora tal? Tadeu, e a construtora X? É normal, gente, porque a gente recebe isso. Eu amo todas. Não, mas eu digo assim, as pessoas querem saber, porque é muita novidade. Assim, vai entregar, tá acontecendo, tá fazendo financiamento mesmo. E outra coisa, até vocês contando essa história e essa experiência de vocês de ter rodado o Brasil, de ter caminhado com várias outras construtoras ali, entendendo o que já entregou. Porque, gente, tem construtora, vamos, por exemplo, se a Tenda vier para Campo Grande, metade da cidade não conhece. Não conhece e é muito forte na região Nordeste, Norte e Nordeste. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu falo. Não que você vai falar mal da construtora, não. É falar assim, poxa, você tem uma bagagem. Olha, lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, lá no Norte, que seja, é uma construtora assim, 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 já está consolidada, tem tantos anos de mercado. Vamos, porque a gente está junto nessa. Porque só de vocês estarem junto com a construtora, já é um respaldo. E muitas vezes o corretor não tem esse olhar, então isso é muito interessante. Muitas vezes o corretor ele fica naquela dúvida, né? Houve já, agora, de uns 2 anos para cá, outras construtoras que migraram para cá e ficou aquela incerteza de, é o primeiro produto deles aqui na região. Isso é muito importante. A gente não tem uma bola de cristal, né, para identificar um possível, né, erro no futuro ou não, mas a gente entende de mercado, a gente entende de crédito, e a gente entende como que essa incorporadora está atuando com o crédito. Né? Muitas dessas incorporadoras, elas atuam com crédito bancário. Então, o risco de operação, ele diminui, porque a gente tem uma chancela de banco ali atuando para garantir que aquilo, olha, se der muito errado, o banco vai dar um jeito de resolver isso aqui para te entregar. Beleza? Então, a gente entende disso. Então, uma vez que a construtora pisou aqui, nos procurou ou não, né? A gente busca o empreendimento e estuda como que ele foi, né, constituído, como que ele iniciou ali o módulo. Enfim, tem um termo técnico de APF, como que foi feita, como que foi cadastrado no sistema. O Tadeu, ele é, assim, o cara mais experiente que eu conheço nisso. Ele futrica muito. E é assim que a gente aprende, tá? Muitas pessoas acham, cara, como é que eles entendem disso? Cara, a gente entende pelo seguinte. Primeiro que a gente atende muito cliente, a gente tem muita experiência. A gente já passou muito perrengue, porque tem muito cliente problemático que a gente conseguiu resolver. E a gente futrica muito, cara. A gente é curioso demais. Boa parte a gente vai em busca da informação também, né, boa parte do estudo que a gente fez de mercado antes de abrir aqui em Campo Grande, cara, para apontar para a gente abrir aqui, foi um estudo grande, né? E a gente não errou.
houve uma evolução muito grande, né? E quando a gente vem, assim, outra construtora, pô, vem de fora, muitas vezes não tem aqui na região, mas, pô, uma tenda da vida. Cara, tem centenas de empreendimentos, né, atuantes no Brasil. Então, a gente consegue ter uma garantia, assim, pô, eles não vão vir para cá para errar. Né? Ele já tem um histórico assim, pô, tem tantos entregues. Então, quando o Tadeu falou ali, pô, não dá para esse empreendimento, né? Para esse empreendimento ele tá reprovado, porque não consegue chegar no mínimo, ele vai ter uma entrada muito alta. Mas a gente tem esse. Como a gente consegue atuar e ter essa comunicação com todas, né, ou pelo menos a maioria, a gente consegue salvar o cliente. O cliente fica satisfeito, o corretor fica satisfeito, né? E a gente consegue também fazer negócio, que é do que a gente vive, né, hoje em dia. E o que a gente indica, né, é justamente isso. O que a gente está vendo que está entregando. A gente também não vai ficar indicando aí para depois que o cliente ele volta lá na minha porta de novo e fala, pô, você me indicou, o corretor fala, pô, eu não conheci esse produto. Então, assim, uma das questões é, o que a gente está indicando, a gente está vendo também. Não, ó, a primeira segurança quando você fala é, quando o empreendimento ele é construído, ele tem a garantia de financiamento imobiliário. Né? Existe dentro da parcela do cliente hoje, para vocês olharem, o que chamamos de DFI, né? Que é danos físicos ao imóveis, e o MIP, morte e invalidez permanente. Sim. Isso aí já é um seguro que, caso ocorra alguma coisa, o banco que está por trás, ele vai cumprir as cláusulas contratuais ali que você está citando do seu contrato de financiamento. Não, tá? Então é importante, né? E assim, pegando para concluir a linha de raciocínio, existem 19 incorporadoras grandes em Campo Grande. Se eu perguntar para vocês quantas vêm na mente de vocês agora, nesse Não momento. dá 10. Não, você falou 19, eu falei, nossa, 19? São 19 A gente tá falando grandes. 19 grandes, São né? 19 grandes, tá? Que tem ali um condomínio já de médio padrão, tá? Então, assim, a gente tem esse acesso, a gente tem esse conhecimento. Mas não faz sentido a gente direcionar a todos, porque o cliente não é daquele perfil, ou aquela construtora ainda está numa fase, né, de incubação, ainda está passando por algumas validações. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Por isso Tem que a esse gente... feeling, né? Exatamente. Por isso que, muitas vezes, o Tadeu, às vezes, é o primeiro a saber, ou eu sou o primeiro, ou o Valnei é o primeiro, e a gente acompanha aquela incorporadora. Pô, daqui a 6 meses vai lançar. Daqui a 1 ano vai lançar. A gente tem a informação de lançamentos para acontecer até em 2026. A gente já tem o cronograma do projeto para lançar. Sim. Passa a lista depois. Depois que desligar a câmera. Passa a lista. Então, assim, Tranca a porta aí, Matheus. são informações importantes porque a gente entende que o mercado ele não vai parar. Ele está cada vez mais aquecido. Então, o que a gente está falando aqui, e esse é um momento muito importante... Principalmente quando construtoras grandes vêm de fora, ela não vem para lançar um empreendimento. Exatamente. Ela não vem para ficar 1, 2 anos. Ela vem, crava a bandeirinha. Ela quer no mínimo aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque se a gente pega essas maiores, elas estão ali 50 anos, 60, 70 anos de mercado. Nós temos espaço, né, gente? Lembrando que no território, Mato Grosso do Sul, tem muito lugar para se construir. A verticalização da cidade, né, assim, de uma forma acentuada, ela iniciou fazem poucos anos. E isso é um indicador de mercado muito grande. Eu até que o Tadeu falou, eu conheço todos os estados, né? Eu vi um estudo recente de capitais. A gente não está entre as 20 primeiras mais verticalizadas do país. Falando de capitais... Então, você assim, viu tanto que tem para a margem de crescimento, né? E eu queria entrar em caixa especificamente nessas alterações recentes. Foi um burburinho aí, movimentou muito. É óbvio, né, que é para um segmento mais específico, SBPE, mas eu queria que vocês falassem um pouco disso. O quanto que isso impacta, o que vocês sentiram lá internamente em relação a essas alterações, tanto de saque, price, dessa redução mesmo de capacidade de financiamento. E se tem alguma previsão disso retomar ou não, enfim, o que vocês podem falar para a gente nesse momento? Vou te dizer o seguinte, assim, a gente já viveu isso também, né? Então, assim, o que acontece? Do outro lado, do lado de cá agora, como empresário, como dono, né, do negócio, o impacto ele é grande porque a linha de crédito, né, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele tem uma remuneração mais forte pra gente, certo? O Minha Casa Minha Vida é um programa social. E assim, estamos falando que é um programa social que é a cara dos governos que vão passar, tá? Sim. Então, o governo que a gente tem atualmente é
é voltado ao programa social, é o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, o que aconteceu? A gente também tem que olhar o orçamento, né? O que está acontecendo no mercado, o orçamento, da onde está vindo, que muita gente não sabe o que está acontecendo. É muito difícil você falar sobre essas questões, que são uma fala aqui em falso pode desencadear um efeito dominó. Mas, assim, o que acontece? Talvez o que está acontecendo é que o orçamento para essa linha de crédito ela já tenha estourado. Infelizmente, ela estourou porque se emprestou muito nesse lado, né? Também teve-se muita retirada da poupança, que é onde vem o maior recurso para você fomentar essa linha de crédito. Hoje, sim, tem uma gama de investimentos. Hoje você tem bancos digitais oferecendo vários investimentos. Você tem hoje aí outras BTG Pactual, XP, né? Então tem coisas que assim vão ofertando que fica para o cliente, né? Mais interessante. Claro que assim, nós estamos falando de um banco hoje, a Caixa 165 anos, se eu não me engano, ela tem. Então assim, quando sai muito investimento dessa poupança, né? Aí vai ficando escasso um pouco o produto. E para não faltar também para o programa social, né? Ou também, assim, para que você tenha uma segurada maior dentro da poupança, tem que se usar a estratégia. Então, o banco hoje ele usou a estratégia assim, olha, no momento aqui eu vou recuar um pouco dessa linha, por quê? Porque o orçamento estourou, a gente tem ainda aí 2025, 2026 para fomentar, né? Como dizia minha avó, quem come tudo de uma vez, solta tudo de uma vez, me desculpa aí. Então, eu acho que é mais para essa linha. Sabedoria baiana. Exatamente. Impacta muito? Impacta. A redução ela vai ficar para sempre aí? Não vai ficar. Teve uma redução aí de saque para 70% na sua cota de financiamento, né? E price para 50%. Pessoal, eu tenho olhado, a gente clinicamente falando, eu falo assim, poxa, cara, só deu uma quebrada, né? E aí não estou conseguindo fazer negócio. Gente, não é não fazer negócio. Existem novas oportunidades, existem outros lados da moeda para você olhar, né? A colega na mesa, eu peguei numa nossa conversa, você falou assim, faça dinheiro dentro do seu próprio ramo imobiliário, né? Não tem só vender. Então, assim, no caso da gente, o financiamento hoje escasso nessa linha, a gente parte para um consórcio. Hoje ninguém conhece muito a fundo o que é um consórcio, né? Aí você tem uma parte que mudou, que foi o faixa 3 também do Minha Casa Minha Vida, usado, que caiu aí para 70%. Tá, tudo bem. Então é a hora de... Vamos ir para empreendimento, né? Cada foco, cada direção. A gente sente como impacto, por quê? Hoje... vou pegar, ainda fomentando a linha aqui, a Caixa classifica os correspondentes bancários em quatro pedras, certo? Então, nós temos hoje topázio, corrija aí, esmeralda, safira e diamante, é isso? Rubi e diamante. Então, a linha mais top é o diamante. Todo correspondente que entra, ele é a linha menor, que, se eu não me engano, é a topázio, né? É tanto tempo que o diamante, me desculpa. Perdoe, pessoal, tô brincando. Mas, assim, diamante, como a gente chegou lá? Realmente é tendo essa oferta de crédito. Então, por exemplo, na linha SBPE, a gente consegue extrair coisas que vão pontuando a gente maior. No Minha Casa Minha Vida é mais volume, mais fomentação de negócio para você ter ali. Então, assim, você entendeu que o impacto que gera para a gente na cadeia hoje como empresário é a questão de remuneração, né? Mas tem outros serviços que a gente aplica que supre essa questão de demanda. Mas hoje vocês têm a capacidade de amenizar o que seria esse impacto para vocês, porque justamente você falou, por exemplo, se a gente pega o FGTS, o Minha Casa Minha Vida, hoje, pelo que eu vi na recente, ele representa 70% das negociações Brasil. Sim. Ou seja, existe muita demanda, existe muito negócio acontecendo, seja pronto, seja empreendimento. Então, o que para o Minha Casa Minha Vida, FGTS, teve alguma alteração, teve algum impacto? Porque, assim, muitos corretores, a gente está falando de informação, muitos corretores viram isso e nem se atentaram. Se para o empreendimento iria impactar, se não, se na planta, se pronto. Por exemplo, a gente fala a partir de 350, mas muitos não sabem qual é o limite. Sim. Até qual valor essa alteração? Porque para quem trabalha com imóvel aí de 2 milhões, será que isso impactou? Exatamente. Ou não? E teve alteração também, né? Entendeu? Então, é justamente isso, é trazer informação e buscar cada vez mais. Da mesma forma que vocês são curiosos e estão indo atrás,
esse lado de quem tá de cada mesa, e aí, Tadeu? E aí, Henrique? Como é que tá? O que aconteceu? Como que funciona? Como que tá? Precisa disso, né? Isso acontece lá dentro do escritório. A gente pergunta um pro outro. Cara, tô fora. O que aconteceu aí? Cara, nem vou te explicar agora que foi um monte de mudança. Você tem que digerir, Acontece, você tem que acontece. mastigar. E nosso papel também é o que a gente faz. A gente recebe essa gama de informações, a gente lê ela, a gente tira tópicos importantes para distribuir para vocês a informação correta, tá? Então, assim, falando do Minha Casa Minha Vida hoje, que é o nicho de negócio, também, assim, é um ponto muito forte que a gente Sim. trabalha. É assim, o orçamento ele já foi batido, né? Se você entrar, você já vê, tem dinheiro aí já por 3 anos o orçamento do FGTS ele foi batido, certo? Tá se dando muito a oportunidade da construção planta, né? Então, assim, crédito associativo, o apoio à produção, né? Quem pega, né? As construtoras que pegam dinheiro com o banco para construir, né? Essa linha aí, ela, tipo assim, dificilmente a gente fica faltando crédito nela. Né? O que aconteceu, né, assim, na minha opinião, depois que você alargou o teto, né? Porque o teto é de acordo com a faixa de habitantes no país. Tá? Então, assim, o teto daqui, que é 250 mil, é para uma faixa de renda, e 350 mil, que é nacional, tá? Depende também muito da questão habitacional. Então, assim, a gente tem um teto de 250, nós estamos falando que uma cidade de São Paulo, Guarulhos ali, é 240 mil, se eu não me engano. Se a gente for aqui em Jardim, né? Jardim Bela Vista, o teto já não é 250 mil para lá, certo? O teto lá já cai, se eu não me engano, o teto está 175, não consigo te precisar. Mas você vai ver que ele muda, muito tá? diferente. E temos que tomar cuidado com a faixa de renda, tá, gente? Então, a faixa de renda, assim, a Caixa, ela classifica hoje, né? Na verdade, o programa classifica de faixa 1, faixa 2 e faixa 3, do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando que o faixa 1, que é uma renda ali, vamos botar de 1.000 até 2.640 no momento. Faixa 2, nós estamos falando de 2.640 e 1 centavo já é faixa 2, até 4.400. Nós estamos falando do faixa 3 de R$ 4.400 e 1 centavo até R$ 8.000. Então, primeiro, as faixas são essas do Minha Casa Minha Vida. O que a gente tem que também entender é que aí é a mudança que pegou todo mundo e que, de fato, cara, confunde um pouco, sim. Tá? Então, por exemplo, o cara que compra R$250 mil, que é o teto para Minha Casa Minha Vida aqui em Campo Grande, é o cara que vai estar na linha da faixa de 1.000 até 4.400. É o faixa 1 e faixa 2 de renda. Exatamente, faixa 1 e faixa 2. Por quê? Porque você fala, mas o cara de 4.400 não pode comprar um de 350 mil ou acima de 250 mil. Infelizmente, é a regra. Ele, R$ 4.400, se ele for comprar um imóvel que custe 250 mil e 1 centavo, né? Vou botar 1 centavo, 250, acima de 250 mil, ele vai se enquadrar na linha do SBPE, certo? Que já dificulta muito para ele. Exatamente. Com essa renda, com a taxa de juros SBPE. Exatamente. E o 4.400 e 1 centavo, 8 mil, ele consegue comprar as duas faixas. Faixa 3, ele consegue ir até 350 mil, entendeu? E ele consegue tem mais comprar... flexibilidade, né? Exatamente. Teve uma flexibilização maior para você ter isso daí, né? O pessoal pergunta muito, tá, Leandro? É a questão assim, por que teve essa diferenciação? É o seguinte, essa faixa de renda, ela tava meio escondida para comprar, né? Ela tava tendo uma possibilidade só. Aí deram uma possibilidade de você... O cara de 8 mil consegue comprar um imóvel de 350 mil... Estatisticamente, dentro do que o banco permite comprometer a renda dele, sim. O cara de 2.640 consegue comprar? No momento, não. Né? Até para deixar claro que o banco ele permite que a gente use até 30%, né, da capacidade de renda dele aí. Né? O Banco, Como banco valor de Central, parcela, regulamentação. Né? Então, se a gente parar para dar uma olhada, realmente, né, fica mais difícil. Não dá para botar a mão onde a gente não alcança. Sim. Essa é uma linha de mudança. E até uma alteração sobre renda. Você falou essa questão do faixa 3, né? Porque antes pouco se falava do faixa 3, né? É algo mais recente. E pensando em renda, de boatos aí de fazer uma extensão até 12 mil, isso em outros estados já acontece? Existe alguma previsão, alguma possibilidade disso também ser aplicado aqui em Mato Grosso do Sul? Na verdade, já existe, tá, Leandro? Que é o chamado a linha procotista. A linha procotista é a linha intermediária, que ela usa ela também usa o recurso do FGTS. E, assim, você pode estar comprando um imóvel nessa linha desde que você se enquadre dentro das regras
do FGTS. né? FGTS, Para o cotista, lhe permite um cara de 15, 20 mil de renda comprar o imóvel aí até um teto definido, tá? 500 mil, vamos botar que para a gente. 12.500, a gente já pensa em SBPE, tem essa linha intermediária. Só que esse cara de 12 mil, ele não pode possuir imóvel no nome, ele tem que ser seletista e ter 36 meses de carteira assinada, consecutivos ou não, entendeu? Tem o pessoal que é autônomo, que ganha 10, 20, 30 mil. Pode ser procotista? Pode, desde que se enquadre na regra da FGTS. E que tem FGTS inativo, né? Que é uma regra para esse pessoal. O FGTS inativo que equivale aí a 10% do valor do imóvel parado. Então, tem essa linha já existe. Só que essa linha, o orçamento estoura muito rápido, né? Quando descobriram essa linha, você está vendendo... O cara que descobriu essa linha rapidão. E se enquadra, ganhei 20 mil. Tem uma oportunidade de pegar uma taxa ali que estava 7,99, 8,49. Vou pegar 10, 11, às vezes no banco privado, às vezes na própria Caixa Econômica Federal. Não, o cara, quando disseminou essa linha, falou assim, é oportunidade. Sim. Sai na frente... Quem está distribuindo informação. Então, é importante... Está indo atrás, né? A informação aqui, estamos agora, né? Sim. É o propósito do Housing Cast aqui, trazer essa informação. Estamos trazendo. No momento, a gente tem para oferecer essa linha? Não temos. Estamos sem recurso. Mas já existe. Infelizmente, existe. Já existe essa linha. Mas volta. E teve essa missão de você aumentar aí um teto da renda de 12 mil para... cara, ainda há sim especulações, né? Assim como teve especulações de aumentar a faixa aí da faixa 1, faixa 2, faixa 3, né? Para se igualar aí hoje com que temos aí o bônus emendas ofertado pelos governos aí fora. Aqui nós temos também. Só que no momento ainda há especulações. Não posso dizer que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. Quando? Não saberemos. É que nem você me perguntar de recurso. Vai acontecer uma mudança? Vai acontecer uma mudança. Quando? Ouve-se falar, assim, muita gente que a gente conhece na Caixa, final de janeiro para início de fevereiro, retorne o SBPE novamente, né? Porque esse recurso, ele é diferente do FGTS, tá, gente? Que o recurso, ele vem do FGTS recolhido do trabalhador, maior a parte, que é ali a poupança deles. O SBPE depende muito de LCI, depende muito aí também de... deixar o dinheiro na poupança e saber com quem você está distribuindo. O item, né, a fevereiro talvez retorne, é porque a reserva orçamentária ela tem que ser assinada pelo presidente. Em janeiro faz esse levantamento, previsiona o caixa até o final do ano do que possivelmente vão utilizar. O presidente analisa e aí ele caneta mesmo aí meados de fevereiro para que essa reserva caia nos cofres do banco e possa ser compartilhada, né? Quando o banco busca LCI, LCA, outras linhas de crédito, é quando a gente sente que a taxa aumentou. Quando tem aquela visão de aumentou de novo a taxa, esse aumentou de novo é quando o banco está buscando crédito numa linha de crédito mais cara para ele e ele tem que repassar isso ao consumidor final. Precisa equilibrar, né? Exatamente, equilibrar a balança, né? Hoje, a linha de crédito, Minha Casa Minha Vida, pro banco, é um fomento social. É quantidade, é volume. Porque a rentabilidade pro banco, ela vem da linha SBPE. Sim. Né? Então, o pessoal deixa o dinheiro na poupança, eles emprestam isso a uma taxa de juros, a rentabilidade é tirada dali. Quando não se tem esse recurso para emprestar e eles precisam buscar uma linha de crédito para emprestar, aí eles têm que pagar essa parte também. Sim. Né? Então, tudo isso acontece meio que simultâneo. Que é o que foi noticiado agora, né? No sentido de não vai deixar cair essa parte habitacional que, se precisar, eles vão buscar outros recursos. Exatamente. Que foi o que vocês falaram da LCI. Exatamente. Tem outros recursos. Tem o Tesouro também, né? Que é oferta da linha direto. Ninguém conhece. A taxa de juros é um pouco mais alta. É pouco se visto falar, né, dessa questão do plano empresário, mas tem. Mas o que a gente trabalha muito hoje... a parte que a gente tem é o SBPE e o Minha Casa Minha Vida, que é oriundos do FGTS. Né? Então é importante, mas assim, o importante existem outras linhas de crédito? Existe. Mas aí depende muito de quem está pegando. A construtora, se ela vai querer pegar para ofertar para o seu cliente, se há viabilidade de negócio ou não. Mas assim, tem uma construtora que a gente presta serviço, que a gente trabalha para, que tem um empreendimento dela que ela aceitou. E pra gente aqui, assim, esse sorriso, ótimo, né? SBPE. Mas assim, olha,
tenho recurso nessa modalidade aqui. Nessa agora eu não tenho. Ela aceitou e vai ser, assim, um diferencial, porque eu ainda não vi construtora pegando o financiamento e ofertando para o cliente essa outra modalidade, que é a do Tesouro, certo? Olha só. Também. Até falando nessas notícias recentes, saiu ontem sobre essa questão de isenção de imposto de renda, de até para quem ganha até R$ 5.000. E todo começo de ano, nesse primeiro semestre, a gente passa por esse movimento muito grande da questão da declaração do imposto de renda, de formalizar ali a renda do cliente para ele conseguir, de fato, comprar o imóvel, financiar seu imóvel. O que isso também pode afetar? Já existe alguma comunicação interna da Caixa em relação a isso? Porque a gente sabe que existe ali um limite para quem é informal. A gente não consegue utilizar, extrair o máximo da renda dele, da capacidade, porque para o banco não dá para levar em consideração. Pensando em FGTS, né, Minha Casa Minha Vida, o que isso de levar até 5 mil, essa isenção, pode afetar? E se é que vai ter que ter alguma reformulação interna também, vai ter que, sei lá, vamos dizer assim, ser também mais flexível em relação a isso? Essa informalidade de renda, tem algo já em relação a isso ou não? A gente estava conversando agora, um pouquinho antes de iniciar a gravação aqui, né? Essa informação muito recente. Sim. Já havia especulação de acontecer em breve. Assim, enquanto outras instituições não se tem esse problema, quanto ao imposto de renda, tu pode utilizar normalmente com movimentação bancária. Para a Caixa Econômica Federal, na linha de crédito Minha Casa Minha Vida, a gente estava conversando exatamente isso. Vai ter que ser feito uma reformulação de um certo ponto de vista em função da isenção. Por quê? Uma das regras hoje da utilização do imposto de renda, me corrija se eu estiver errado, se ainda é, você ter ali imposto a pagar ou a restituir. Não pode ser isento, Não pode ser isento. Ele continua informal. Só que em contrapartida, se a gente elevar o teto para 5 mil e ele ser isento, eu não consigo utilizar esse imposto de renda, teoricamente. Sim. Se eu tiver imposto a pagar ou a restituir e utilizar o imposto de renda acima de 5 mil, a faixa 1 e faixa 2 aqui já foi. Já perdeu, né? Então eu teria só acesso à faixa 3. Então, assim, a informação, né, existe um tempo para isso ser aplicado, né, que vai ser a partir de 2026. Então, 2025 a gente vai ter sistemas adaptando, vai ter testes, vai entender qual vai ser o impacto, né, porque qualquer alteração, seja positiva ou negativa, tem impacto. Gera, né? Gera impacto, né? Gera curiosidade, gera... a gente, né, ele mencionou ali, a gente estuda as alterações para que compartilhe no mercado de um modo que ela fique aplicável. Então, a gente não gosta de chegar e falar, cara, vai mudar para 5 mil imposto de renda e é esse o problema. Não. Peraí, a gente vai entender, vai estudar, vai falar, olha, alterou o imposto de renda, só que a gente vai ter que trabalhar dessa forma agora. O Tadeu, ele é especialista. O Valnei quebra muito cabeça com isso. Ele fala, cara, tô com esse problema aqui, vamos resolver, vamos. O Valnei, ele fica quebrando cabeça de como aprovar esse crédito, né? E a gente, né, de comum acordo, a gente estuda. A gente só passa uma informação que ela vai acontecer. Eu não ganho nada se eu passar uma informação errada, né? Claro, existem erros. Existe, todo mundo é humano. Às vezes passa uma informação outra ali, uma aqui. Agora, uma vez que, né, eu brinco, é um manual em pessoa, que é um normativo em pessoa. Cara, alterou. Para tu ter uma ideia, quando altera o normativo, existe um resumo no final do normativo que informa o que alterou. Esse cara, ele só leu o que altera porque ele já sabe todo o normativo. Ele já leu centenas de vezes, então livro, ele vai... É o livro de cabeceira diária, diz ele. Fica do ladinho da cama, assim, quando ele estiver dormindo. Mas o propósito é esse, é a informação. Se a gente não buscar informação, Exatamente. não tem como responder algumas perguntas de vocês. Exatamente. E assim, curiosamente, a gente recebe muita demanda que a gente nem é rentabilizado. Que é aquela demanda assim, cara, eu tô com esse caso aqui, como que resolve? E falou, cara, tu vai resolver assim, essa tem esse e esse caminho. Né? Busca alguém competente para fazer isso, se for com a gente ou não. Não tem como a gente abraçar todo mundo, mas existe possibilidade. Claro, com a gente né, vai ficar muito feliz em fazer, mas a partir do momento que alterou, né, o Tadeu leu lá, alterou esse normativo, ele já compartilha para a nossa equipe, porque é online as análises, cara. Então alterou, amanheceu, ontem era 9 horas da noite, ele me pediu o normativo, falou, cara, me atualiza o normativo aí. Eu falei, vou te atualizar. Acabei nem te mandando, né? Foi mal. Agora de manhã eu vou mandar porque ele já sabe que alterou. Então ele precisa ler, precisa entender, estudar, passar para a equipe, porque as avaliações hoje já têm a validade do normativo. Já alterou, né? Já alterou. É tudo muito rápido. Então, muitas vezes a gente... se eu vou compartilhar informação todos os dias, eu vou disseminar muita informação e acaba atrapalhando no fechamento do negócio. Então, algumas alterações que acontecem, ele aplica elas.
E o corretor ou o cliente não fica sabendo na prática, porque não mudou na prática nada da aprovação. Só que sistemicamente, Pra pra vocês gente, internamente muda tudo, Alterou. né? mudou muita coisa. Isso, na verdade, entendeu? mudou assim, cara, do imposto de renda, até pra gente ter uma questão aqui. Assim, nós seguimos regra do banco também. Nós somos igualzinho ao banco. Né? Deixar claro que a gente não faz nada que o banco não vai fazer. Se o banco fala que não vai fazer, a gente também não vai poder fazer. O que tem que se entender muito com o pessoal, e aí fica um recado pro pessoal, a declaração de imposto de renda ela é importante para quem é obrigado a declarar. Então, assim, você não tem que pensar só no crédito, que eu acho que assim, vou conceder um crédito, vou declarar o imposto de renda hoje. Não, e às vezes você vai conceder o crédito. A informalidade, né, já disse, qual que a gente tem que desmistificar aqui? É informal, eu jogo no sistema e condiciona. Vou declarar o imposto de renda e não condiciona. O pessoal já parou para se perguntar o porquê disso? Porque ele é bem simples, é assim. Primeiro que é assim, imposto, né? Estamos falando de imposto, todo mundo fala, pô, vou declarar para quê? Vou ter que imposto? pagar, Mas pensa comigo Tem o seguinte... gente que deixa de comprar imóvel por não Pra não querer ter que pagar pagar. ali um... Cara, que Uma taxação. barbaridade. Exatamente. E você fica se perguntando assim, por que então que a aprovação é melhor você utilizando o imposto de renda? Porque você vai utilizar o imposto de renda, mas você vai ter que comprovar a origem daquele recurso para o banco. De qualquer forma. Movimentação bancária que a gente vai pedir. Mas assim, é simples. O sistema entende como formalidade aquilo, por quê? Porque você é obrigado a declarar. Se você não é obrigado a declarar, o sistema entende que é uma renda que pode ter e pode não ter. Mais frágil, E né? mais Vamos dizer frágil, assim. exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa está ganhando 10 mil lá, não declara imposto de renda e movimentação bancária. E só aprova uma parcela para ela de R$700. Não, mas eu tenho condições. Você tem condições, a gente sabe disso. Só que é o seguinte, você tem que declarar imposto de renda. Mas Por o quê? banco precisa também Porque a gente entender isso daí. Porque existe, né, pegando um adendo rapidinho, para não Não, fica interromper, existe uma qualificação para cada função que a gente cadastra no sistema. Por exemplo, o cara que é vendedor, ele tem um teto... Função de trabalho, Função né? de Só pra- trabalho, exato, esclarecer. perfeito. Ele tem um teto e ele tem um índice de inadimplência já ponderado pelo banco. Então, indo por essa linha, a linha de autônomos, né, não em geral, não generalizando, mas pode ser que tenha pro banco X uma inadimplência maior. Sim. Porque é uma renda variável. Sim. Sim. Só que a partir do momento que ele tem, às vezes acontece com renda mista também, o cara é CLT e tem uma renda por fora. Sim. Ele aprova melhor porque uma das rendas dele tem uma segurança, Uma garantia né, uma maior. garantia maior para o banco. Com aquele perfil de segmento. E é né? muito curioso porque Legal, isso, às né? vezes eu tenho clientes que têm 50 mil de renda mensal e não aprova nada no banco. Porque ele sempre comprou tudo à vista. Ele não tem um histórico de crédito parcelado que o banco pode consultar. Às vezes eu tenho um cliente que está comprando o primeiro imóvel com renda de 1.800. Ele consegue 100 mil de financiamento, 100 e poucos mil de financiamento. Então, assim, por quê? Porque ele tem ali o crediário na Casa Bahia, na A, B, C, na loja, todas as lojas possíveis. Todos e os ele sempre financeiros possível, né? pagou em dia. O banco histórico é conhece favorável. ele ali, né? O Até- CPF está em movimento. Até em né? relação a isso, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? A Giovana sempre fala, assim... pro Banco Central você não existe, ela brinca assim, né? Porque a pessoa Porque, não tipo, tem se nada. você não tem nada, se você não tem um boleto, alguma coisa... Um cartão de crédito, Você pode algo ter do uma gênero. renda muito boa, mas a gente não sabe se você realmente é um bom pagador. Exatamente. E pegando um gancho nisso daí, eu queria que esclarecesse, assim, para quem tem dúvida, e às vezes a gente recebe ali uma informação, olha, foi reprovado, foi condicionado pelo tal do rating. Aí o corretor fala, legal, não sabe nem passar isso daí adiante. Qual foi o motivo da Aí reprovação? o cliente fala assim, mas o meu score, ainda fala meu score é bom. Eu tô com o nome limpo, tá tudo certo. E como que a gente consegue deixar isso traduzido assim de uma maneira clara para quem está ouvindo, seja o consumidor final, seja o corretor, seja para quem está tentando começar no mercado, tem interesse de começar, como que a gente pode classificar essa questão do rating, de ser um bom pagador, de ter histórico, como que a gente consegue traduzir isso para quem está ouvindo, acompanhando, no sentido de facilitação ou algo que dificulta ali a aprovação desse cliente? Vou dizer para você o seguinte, todo mundo se pega nisso, né? O primeiro da linha, gente, você não vai emprestar dinheiro para mim se você não me conhecer e não saber com quem eu sou, né? Você, Leandro, eu tô falando você mesmo. Eu falo, Leandro, me empresta 10 mil?
Tadeu, conheço ele da onde pra poder Acabou de chegar emprestar da 10 Bahia. mil? Vai fazer uma Exato. pesquisa de mercado, perguntar Deixa eu quem ver. conhece ele. Pô, o cara tem... Pô, anda a pé no momento. Você vai olhar todos. Me desculpa, Qual que é o mas emprego, de qual onde que é o vem a emprego, de onde vem? renda? Então eu vou te emprestar só assim, você não vai me emprestar. Aí vem eu aqui junto com o Henrique. Leandro, me empresta 10 mil aí. Dono da Império Consultoria Habitacional, tem seu imóvel próprio, tem carro, construção de família. É um cara que aparentemente... Você pega o dinheiro com o banco, mas assim, se você for emprestar para ele, a probabilidade é o quê? Você emprestar para ele porque você conhece. Sim. Banco é do mesmo jeito, gente. Muitas das vezes fica essa questão na cabeça do pessoal, pô, a Caixa Econômica, o cara só quer ir procurar a gente da Caixa Econômica, nós somos Caixa Econômica também, né? Tipo, pro financiamento e acabou. E aí, às vezes, reprova por causa disso. Reprova porque o banco não te conhece, né? É a mesma questão que a gente fala assim de relacionamento com o banco. Hoje tem um relacionamento, né? O pessoal fala muito, às vezes, também assim, é venda casada, é isso, é aquilo. Mas aí, a pergunta que você faz para o cliente, então, para o banco entender. Eu estou tentando te emprestar 100, estou te pedindo aqui para você fazer um seguro comigo, você não tem condição de pagar o seguro. Como que você vai pagar a parcela? Então tem que tomar muito esse olhar que é, primeiro, início de tudo, relacionamento com o banco, troca, né? certo? É uma troca. Então, por isso que você aprova. Se você não tem um relacionamento com o banco, você reprova por 2 modalidades hoje, né? Rate, o que é isso? Relacionamento com o banco que você não tem, ou você deu algum tipo de prejuízo, ou você teve aí com esse próprio banco, contas atrasadas há mais de 60 dias. E aí, o banco trabalha com a classificação letrária, né? De A até F, mas assim, ela só empresta para C, de A até C, certo? Então, talvez você reprovou por rate porque você é D. Você é um bom pagador no momento? Tá pagando em dia? Tô, mas não tem um relacionamento com o banco ali, aí você reprova por rate. Então, reprovação por rate é isso, relacionamento e ser um mau pagador. Tá? Segunda reprovação, nós temos o comprometimento financeiro. Não tenho o que dizer, gasto mais do que ganho. Então o banco também pega isso. Que culturalmente falando, o brasileiro é campeão disso daí, né? Aqui a gente tem que falar, em Campo Grande nós temos esse maior índice de inadimplência, né? inadimplência. E hoje a gente também tem muito endividamento aqui. Estamos no país inteiro. Mas aqui a gente tem... um sinal de alerta. É né? um sinal de alerta para a quantidade de reprovação. Então, assim, você tem um comprometimento financeiro que é... Se você ganha 10 mil, que seja formal. Certo. Leandro e Giovanni. Mas é o seguinte, você vai comprar um carro e assumir uma prestação de 3 mil. Acontece O Banco Central, o mesmo banco que está te emprestando para financiar o carro, são bancos que vão financiar para o crédito imobiliário. Então, o que acontece? O Banco Central regulamentou tudo uma informação só, e aí eu vou lá, lanço o seu crédito, você tinha margem de 3, só que você preferiu comprar o carro e não o imóvel. Vamos morar no carro agora. Então, no momento... Motorhome. Me desculpa, no momento, assim, comprometimento financeiro. Então, assim, não tem, tá, pessoal? Assim, o pessoal pergunta muito. Então, deixar bem claro, assim, não tem o segredo quando você reprova por comprometimento financeiro, certo? Que é, você está gastando mais do que você ganha. Pronto. E do rate, para ficar claro, eu falei assim, uma forma mais enxuta, tá? Sim. Rate é bom pagador e relacionamento, vai aprovar. Não é bom pagador e não tem relacionamento, vai reprovar por rate, por classificação, por mais que tenha renda. Vamos pegar aí que eu tô no D hoje. O que eu preciso fazer para eu chegar mais próximo evoluir, do para eu né? melhorar, para eu ir para um C, de repente para um B? E em quanto tempo isso é possível? Olha, no cenário que a gente está hoje, o que está fazendo? Se você é D, eu tô te infartando um consórcio. Não perca o negócio, vou perder a oportunidade aqui, tá? Mas assim, se você tá num D, a gente vai olhar... Toda a reprovação de vocês, a gente tem um suporte do banco. Nós vamos olhar a fundo, né? É claro que hoje se assina autorizações, tá, pessoal? Sim. Tem a autorização da lei de proteção aí ao consumidor dados, né? E aos dados. Mas assim, a gente vai atrás da informação para entender... Pô, eu quero ajudar meu cliente. Então, que fica a dica também. Carteira de reprovada de vocês... A gente fica constantemente olhando. Olha, às vezes leva 8 meses, mas a gente aprova o cliente. Não desiste. Não desiste. Eu não desisto do cliente, de você e do consultor. Olha só quem tá falando aqui. O que a gente vai ver? Cara, não dá agora, porque é D. Deixa eu dar uma olhada. Pô, Leandro, seu problema é relacionamento. O que eu vou fazer com você? Cara, vamos relacionar com o banco. Então, vamos abrir uma conta, vamos trazer seu salário. Se você é um empresário e não tem conta PJ, vamos tentar trazer sua conta PJ para cá. Vamos tentar movimentar com o banco, ver algum tipo de produto ali que aumente para que assim, você crie, porque cada banco, ele assim, a Caixa ela tem o sistema dela com a caixa preta.
ela tem vários clientes entrando ali ao mesmo tempo, que às vezes entra você e você com o mesmo perfil, com a mesma renda, bons pagadores, seu rate é D e o dela é A, por quê? Porque ela tem relacionamento e você não. Então, quando a gente vai descobrir mais a fundo, é isso. Né? O que a gente tem para dizer pro pessoal é, relacione com o banco. E essas contas, por exemplo, essas contas mensais mesmo aí, jogar num débito automático, isso também contribui ou não? Ajuda muito, né? Eu acho que para qualquer banco. É mais seguro, né? Todo relacionamento com o banco hoje, né? Pensa o seguinte, eu tô pedindo, né, seja 100, 200 mil pro banco. Eu não quero fazer nada mais com ele. O banco fala, pô, muitas vezes a prova por rating já tá ótimo. Outras vezes ele fica com o pé atrás. Não, eu preciso de uma conta, um cartão, um cheque especial na conta, que até não tem custo ali para você. Muitas vezes tem bandeiras de cartões que são cadastradas que não tem nem anuidade. Né? Então tem todas essas manobras, digamos assim, que a gente consegue para diminuir o maior custo do cliente, que é o mensal ali, né? Então tem conta, cartão, cheque especial, seguridade, capitalização, consórcio. Consignado não, que consignado para servidor público, né? Mas assim, é você se relacionar. Débito em conta, pô, ajuda. Porque você tá pagando ali débito em conta todos os meses, bonitinho na conta, tua conta tá acabando positiva todos os meses. Evita atraso também. Porque o reverso também é verdadeiro. Se tu criar um relacionamento com o banco, pegar o cartão de crédito, o cheque especial e acabar um mês com a conta no vermelho, não vai melhorar tanto o teu perfil, porque tu tá devendo pro banco. Mas o banco, ele é máximo. Ele tem que ter relacionamento contigo, ele tem que rentabilizar com você para que você tenha direito ao crédito com ele, né? Às vezes a gente ouve assim... A gente tem que falar o banco aqui, nós estamos falando assim, nós somos o banco aqui também. Exato. O que a gente é cobrado da Caixa Econômica aqui... Para ser diamantes também, como a gente tem essa classificação da pedra, nós temos que estar falando isso para vocês assim. Porque vocês também têm um relacionamento com ele. Nós somos pedidos por inadimplência, pessoal. Assim, a Caixa tem um teto para o correspondente que se eu ficar inadimplente, corta. É a mesma coisa daquele gerente que está emprestando crédito sem se preocupar com a matrícula dele, qualquer banco. Vai chegar alguém uma hora e vai falar assim, pô, Leandro emprestou bacana, bateu a meta. Pô, a carteira do Leandro... Desculpa. A carteira do Leandro é bastante... ruim, né? Então, falando assim com a figura do banco, a gente é a mesma coisa. Então, a gente analisa os créditos para conceder para vocês mediante a estruturação do que você pode pagar, tá? Então, isso que a gente faz também. Muitos dos benefícios que o banco concede, né, com as incorporadoras, por exemplo, consegue chegar até 90% de financiamento em alguns casos. Quanto mais alta for a inadimplência, menos benefício o banco consegue dar. Em qualquer linha de crédito, né? Então... Quando se tem alguns gatilhos para regular isso, a gente acaba tendo digamos assim, uma vantagem maior com o banco. Seja em LTV, que é o percentual de liberação, seja em taxa de juros, que às vezes diminui. Então tem vários gatilhos e tudo isso é um grande ciclo, né? Uma hora tá alto, uma hora tá baixo, uma hora tá alto, uma hora tá baixo. E assim a gente vai. Por isso precisa estar buscando a informação sempre. E se atualizar sempre. Em relação a isso, a gente está partindo já para o encerramento, eu queria que vocês deixassem um recado ou algum conselho, alguma dica para quem é corretor, que está no mercado, que ainda não tem relacionamento com vocês, ou para quem está começando e também não sabe quem procurar. Às vezes a gente recebe, você faz com quem? Você passa com quem? Aprova com quem? Na construtora tal, você fala com quem? Quem é que faz? Enfim... então, assim, no sentido, até pensando na informação, a gente teve até uma conversa esses dias lá na imobiliária, ele falou assim, onde eu mais vejo o corretor pecando é, por exemplo, numa simulação. O corretor não sabe fazer uma simulação, ele não entende ainda aqueles códigos, essa questão, poxa, ele pega um cara com 4 mil e ele quer colocar o cara no imóvel de 300. Aí, às vezes, ele faz ali uma simulação, mas ele apresenta para o cliente, aí você aprova, na hora que vai fazer o fluxo ali, tá tudo diferente. Aí o cara, mas ele me falou isso. Aí fica aquela bagunça, aquela né? bola, né? Você não sabe para onde vai, E aí, pro corretor é fácil, né? Mas foi o que me passaram e aí o banco devolveu isso, então ele se isenta nesse sentido. Mas em relação a buscar informação, como que esses corretores podem ir até você? Existe um canal, por exemplo, existe um grupo ali no WhatsApp, alguma comunicação que vocês distribuem tudo isso para os corretores, para quem já é parceiro, para quem também tem relacionamento com vocês? Porque também não adianta passar uma vez e depois de, 10 meses, 1 ano, passar outro. Né? É um negócio que precisa estar ali presente, criando esse relacionamento. O que vocês podem deixar aí de vamos colocar assim, já para encerramento mesmo?
Tá, eu vou pegar uma parte, você outra. Ó, o primeiro ponto é assim, que corretor, sinta-se à vontade para procurar a gente na rua Joaquim Távora, número 35, Império Consultoria Habitacional. Nós somos um correspondente, hoje, graças a Deus, habilitado a trabalhar 99% das incorporadoras daqui do mercado, certo? Uma ou outra a gente não faz. Então, pronto. Primeiro momento você está com aprovação de crédito para mim, que vai servir, talvez, para todos que você vai fazer como imóvel na planta. Com relação a imóveis de terceiro, aprovou comigo, corretor, se você tem uma aprovação comigo, você não precisa ir para outro correspondente. Você pode ir lá, mas sinta-se à vontade se a gente a dica é se você está sendo bem atendido e a gente gosta de atender bem. Todos temos falhas, né? Mas a gente gosta de atender bem. Então, assim, nosso canal primeiro é isso. Segundo a especialidade do negócio aí para você, que nós temos, assim, leques de oferta lá dentro. Você possivelmente possa ser que você não saia com algo que você não foi lá buscar. Então, talvez você reprovou, a gente vai trabalhar você, a gente tem outras ofertas. Então, assim, nós não somos fechados somente. Então, a Império Consultoria Habitacional, a dica que eu dou ao corretor se você está procurando um correspondente que tem um leque de produtos, né, para te ofertar para a área em que você está trabalhando, lá é o caminho, lá é a direção, tá? E a gente busca muito, quando a gente está com as imobiliárias, né, de fato fazer um imobiliário, fazer um grupo com ela, porque a pergunta de um pode ser a dúvida de todos, entendeu? E lá dentro desse grupo que a gente fala é o seguinte, você nunca vai ficar sem atendimento. É o que eu deixo um recado muito com o pessoal. Pessoal, o grupo que a gente faz você mandou um oi, tem 4, 5 ali. Alguém vai te responder. Tem que responder. Tá? Exatamente. E, assim, às vezes vai responder a pessoa que é especialista nisso. Eu sou especialista no crédito associativo. Às vezes o especialista do consignado não sou eu, mas está ele lá que é o especialista do consignado. Tem um cara que é especialista em análise de crédito. É o cara que vai fomentar a análise de crédito e direcionar. Então, esse é uma das dicas que eu dou da Império, que você, corretor de imóveis, me procure por esse diferencial, tá? Um adendo. Corretor, em geral, cliente final, não se preocupe com a burocracia. A gente resolve isso. Nós somos especialistas em concessão de crédito, seja ele qual for, PF, PJ, consignado, independente da análise que você tenha tido no passado também, nos procure. A gente pode buscar uma solução e achar ali uma pecinha que faltava para conceder o crédito. Para não aprovar, assim, a gente, depois de meses tentando não aprovar, aí realmente é uma tentativa que não vai surtir efeito agora e a gente vai precisar de um tempo maior. Mesmo assim, a gente não desiste. A gente vai até o final. Ótimo. E assim, até entrando nisso que vocês estão falando, tudo em relação à empresa, à Império, é muito bom escutar, é muito bom ver pessoas que realmente elas estão dispostas a fazer com que o consumidor final, a fazer com que o corretor, a própria incorporadora, ela de fato consiga vender, que esse é o objetivo de todo mundo. Exatamente. Porque, até voltando assim no tempo, vocês estão há 10 anos no mercado, construíram aí já um relacionamento, né? Mas corretores antigos, tenho 14 anos já de mercado. E, gente, era humilhante para corretor fazer parceria com correspondente. Na verdade, não é uma parceria, porque é uma necessidade. Vocês precisam da gente, a gente precisa de vocês, para que a gente possa fazer essa comunicação junto ao banco. Só que há anos atrás, a gente batia lá, tinha que levar a pasta, montar... porque não tinha o WhatsApp, né? Na época, né? Não é na época do WhatsApp. Depois evoluímos para o e-mail, aí veio a era do WhatsApp, mas era a época de montar uma pasta, levar no correspondente, para o correspondente poder fazer essa análise de crédito. E, sinceramente, nós não tínhamos, assim, respaldo nenhum. Era 0,00. Era como se nós estivéssemos lutando uma batalha sozinho mesmo. Não tivessem do mesmo lado, exato, né? E a gente está do mesmo lado. E no seu inicial, início da nossa conversa, por que nós viemos para cá? Porque a gente enxergou isso e isso foi o diferencial da gente. Não, e faz corretor, assim, hoje vem cá que eu monto essa pasta para você, mas eu também vou em compartilhar meu conhecimento com você. Todo mundo ficava, né? Porque, gente, a gente andava às escuras. Assim, era às escuras. A gente trabalhava às escuras. Primeiro que, assim,
Onde que buscava informação? Putz, eu não tenho essa informação. Chego no correspondente, o correspondente também não quer me falar. Eu tento fazer aqui com o meu cliente, mas assim, eu não sei. Então, realmente, a gente trabalhava às escuras mesmo. Uma das colunas, perdão te interromper, da nossa empresa é o seguinte, é compartilhar a informação. Não adianta eu deter a informação e você não chegar até mim porque não conhece que aquilo era possível. Sim. Então, toda a informação que a gente recebe, a gente compartilha com o máximo de corretores possíveis. O corretor, sabendo da informação, a mente dele vai abrir para possibilidades e ele vai me trazer o caso. Assim, é meio que... O corretor e a imobiliária já olha para você de uma forma diferente, que é o principal. Quer ter acesso à informação, pessoal? Procure a Império Consultoria Habitacional. Lá a gente não esconde informação nenhuma. Lá, na verdade, assim, se você chegar, a tia da limpeza vai falar... Ela vai te conceder um crédito imobiliário lá dentro também. Já tem imóvel, meu filho. Eu gostei muito da ideia do Leandro e da Giovana compartilhar essa informação. Fica uns parabéns também para vocês. Mas é justamente isso também que a gente tem buscado. Então, foi quando a gente montou isso aqui, falou assim, cara, a gente distribui informação, meu irmão. Tem coisa que não dá para fazer? Tem, porque senão vai encher sua cabeça de coisa. Sim. Mas assim, a nossa ideia também é igual a de vocês. Compartilhar informação. Acabar com a dor da Giovana de 14 anos atrás. E que assim, não é só minha, não, gente. Não, se vocês forem conversar com gente que é antigo do mercado, ele vai falar, olha, não sei se vocês estão falando a verdade, porque assim, não é o normal, não é o comum. E até pensando no nosso público aqui, corretores que assistem, né? Que graças a Deus a gente tem um feedback muito positivo no sentido das pessoas falarem, estamos aprendendo muito. Cada episódio eu consigo aprender algo. Então, fica aqui realmente nesse episódio, talvez o primordial de tudo que nós conversamos aqui é o seguinte, a porta está aberta e a informação nós temos. Estamos no mesmo lado. Só venha que nós estamos aqui, entendeu? Porque é disso que nós precisamos. Porque não adianta eu ter o cliente e não conseguir fazer o financiamento para ele. Assim como não adianta vocês terem a informação de como fazer o financiamento e a gente não levar o cliente para vocês. Exatamente. Entendeu? Então precisa existir essa parceria, né? E um ponto que eu gostei muito é que toda vez que o Tadeu tava com a mão e o Henrique quis falar, você sempre apoiou a mão assim em cima da dele. Esse carinho bonito. Essa sinergia, mas brincadeiras à parte, queria agradecer imensamente, Tadeu. Muito obrigada, Henrique, gente. Primeira vez conhecendo o Henrique aqui, presencial. A gente já trocou bastante ideia, informação com o Tadeu, já passamos muito cliente lá. Sim. Desde que eu entrei em fevereiro do ano passado. Sim, foram grandes parceiros nossos mesmo. A gente já fez muito negócio junto. E que essa parceria ela possa durar aí anos e anos. Amém. E agora também junto com o Valnei, junto com o Henrique, né? Abrindo mais esse leque de possibilidades também, que pra gente isso foi uma novidade. Sim. Entender toda essa gama de serviço, de produtos. Porque durante um período a gente ficou preso ali nos empreendimentos, né? E hoje realmente a gente entendeu que como imobiliário também não dá para ficar preso. Então a gente abre isso para o mercado e tendo vocês como parceiro, isso vai ser muito bom. Contem conosco sempre. Agradecer, espero que vocês tenham gostado. Muito. A casa está aberta e até o próximo episódio. Tchau! Valeu, tchau!